Olá e bem-vindos a mais uma exploração profunda dos textos que nos formam. Olá a todos. A gente está no nosso quarto de 5 encontros sobre os evangelhos narrados do Novo Testamento. Exato. E para quem está chegando agora, só para recapitular, nós já passamos pelo chamado problema sinótico, para entender aquela teia de relações entre Mateus, Marcos e Lucas. Depois a gente espiou o segredo messiânico em Marcos, vimos como Mateus mostra Jesus como o cumprimento das profecias e no último encontro acompanhamos aquela grande jornada em Lucas Atos. De Jerusalém para o mundo. Isso, e hoje Hoje a gente joga o mapa fora. é uma boa forma de colocar. A gente sai do território conhecido dos sinóticos para entrar num mundo completamente diferente, o Evangelho de João. O tema que o nosso material de base propõe é João, o verbo feito carne. E é uma promessa de uma viagem, assim, bem intensa. Sensacional, com certeza. E a nossa missão hoje, com base nas fontes, é entender por que João é tão ele mesmo. Tão único, né? Sim. Sim. A gente vai mergulhar na sua alta cristologia, no propósito do que ele chama de sinais e naqueles discursos em que Jesus fala de si mesmo de um jeito que a gente não vê em nenhum outro lugar. Então, a grande pergunta é: que projeto teológico é esse que João está construindo? Exato. Porque não se trata só de contar a história de Jesus com os detalhes diferentes. João está fazendo algo radicalmente novo. Como assim? Se os sinóticos são como, sei lá, 3 cinegrafistas filmando o mesmo evento de ângulos diferentes, Gosto dessa imagem. João pegou todo esse material e foi para a sala de edição criar uma obra de arte teológica, sabe? Um filme mais conceitual sobre o significado de tudo aquilo. O choque é imediato. É um choque. Além do estilo, o que, na prática, é tão gritante, tão diferente na narrativa de João, Olha, as diferenças são estruturais, quase desconcertantes. Os materiais que a gente analisou apontam algumas que mudam tudo. Por exemplo, a purificação do templo. certo? Nos sinóticos isso é no final, né? É o estopim. Exato, é o estopim da crise final em Jerusalém e acontece nos últimos dias de Jesus. Em João acontece logo no capítulo 2. No início de tudo. No início de tudo, é a declaração de missão de Jesus, não o ato final. Uau, isso muda completamente o ritmo, ele já chega chutando a porta. Exatamente. E tem mais. Nos sinóticos, a gente tem a impressão de uma única e fatídica viagem para Jerusalém. Sim. Em João, Jesus vai e volta da Judéia para Galiléia várias vezes. Ele participa de diversas festas judaicas. O ministério dele parece durar uns 3 anos, não só um. E o conteúdo em si? O conteúdo também. João tem bem menos milagres, menos curas e, o que é muito curioso, nenhum exorcismo. Nenhum. Mas isso é uma marca tão forte de Jesus nos outros evangelhos? Nenhuma. E no lugar dos exorcismos e daquelas parábolas curtinhas do tipo, o reino de Deus é como um grão de mostarda, O que ele coloca? ele coloca longos, densos, filosóficos discursos. Diálogos que se estendem por capítulos inteiros, tipo a conversa com Nicodemos ou com a mulher samaritana. E a principal diferença, a que define tudo, A principal é o próprio Jesus. Nos sinóticos, especialmente em Marcos, a identidade dele é um segredo, um mistério que vai se revelando aos poucos. o segredo messiânico. Isso, em João não há segredo algum. Desde o primeiro capítulo, Jesus fala abertamente sobre ter vindo do Pai, sobre sua preexistência, sobre sua divindade. Ele está no controle total da narrativa, sabe? Sabendo quem é e para onde vai desde o primeiríssimo momento. Então, aquela minha analogia de que os sinóticos são um documentário e João é uma meditação teológica faz bastante sentido. Total sentido. É menos um registro em tempo real e mais um comentário do diretor, uma reflexão gravada anos depois, com o benefício de saber como a história toda terminou. É exatamente isso. E essa expressão, saber como a história terminou, é a chave para tudo. Os materiais que a gente tem usam um termo técnico para isso que é fundamental. O Evangelho de João é escrito a partir de uma perspectiva pós-pascal. Pós-Pascal, ou seja, depois da Páscoa, depois da ressurreição. E nada pela experiência da ressurreição e pela presença do que eles chamam de Espírito Santo. Relendo e finalmente compreendendo a profundidade do que aconteceu. É como se, na hora, eles não tivessem entendido tudo. Exato.
É como se, na época, os discípulos tivessem assistido a um filme numa língua que não entendiam direito. Só depois, com a legenda da ressurreição, é que cada cena, cada fala de Jesus ganhou seu verdadeiro e profundo significado. Isso é uma virada de chave fundamental para entender o livro. Então quer dizer que quando Jesus faz aqueles discursos imensos do eu sou, talvez os discípulos ali na hora estivessem só coçando a cabeça. É muito, muito provável. O próprio texto de João dá a entender isso várias vezes. Ele diz coisas como: os discípulos não entenderam isso na hora, mas depois da sua glorificação, eles se lembraram. Que honestidade, né? É fascinante. O evangelho é o produto dessa lembrança iluminada. Ok, então essa meditação teológica, essa perspectiva pós-pascal, não surgiu da noite para o dia. As fontes indicam um processo, né? Uma jornada de uma comunidade específica. Não foi um livro escrito de uma só vez. De jeito nenhum. Uma das teorias mais fortes, bem detalhada nos nossos materiais, sugere que o texto foi formado em pelo menos 3 grandes etapas, que espelham a própria história dramática da comunidade por trás dele. Vamos passar por elas. Qual seria a primeira? A primeira fase teria acontecido na Palestina. Isso antes daquela guerra devastadora dos judeus contra Roma, por volta do ano 66. Certo. Nesse estágio, a comunidade joanina ainda se via como um movimento dentro do judaísmo. A briga era interna, sabe? Uma disputa em família. Isso. Jesus era apresentado como o Messias que Israel esperava, um profeta como Moisés. A discussão era sobre a interpretação da Torá, sobre quem tinha a leitura correta da tradição judaica. E o que acontece para mudar isso de forma tão drástica? A guerra. A guerra muda tudo. O templo é destruído em 70, o judaísmo se reorganiza de uma forma bem mais rígida, e grupos como os cristãos são expulsos das sinagogas. É o divórcio. É um divórcio doloroso, e essa é a segunda fase. A comunidade provavelmente migra, talvez para a Ásia Menor, para uma cidade como Éfeso. E é aqui que a teologia deles dá um salto. Um salto? Como assim? Ao se verem fora do judaísmo oficial, eles começam a refletir sobre a identidade de Jesus de uma forma mais universal, mais transcendente. A linguagem se torna fortemente dualista, que é uma marca registrada de João. Luz contra trevas, vida e morte. Exato, verdade contra mentira, o que vem de cima contra o que é de baixo. Jesus não é mais só o Messias de Israel, ele é o Filho de Deus vindo do céu. E a sua morte na cruz, que antes podia ser vista como uma tragédia, é reinterpretada. Como a glorificação dele. Exatamente. Vira sua glorificação, o momento em que ele volta para o Pai. A derrota vira vitória. E a terceira fase seria o polimento final, a edição que a gente tem hoje. Isso, já no final do século I. É quando um redator final, talvez um discípulo daquele discípulo amado original, organiza todo esse material. É aí que entra o prólogo. Provavelmente. É nesse momento que o incrível prólogo, no princípio era o verbo, é adicionado na frente como uma chave de leitura para todo o livro, e o capítulo 21, o epílogo, é acrescentado no final. A teologia consolidada e a identidade de Jesus como o verbo divino que se fez carne é assim, cravada em pedra. Entendi. É o auge do que a gente chama de alta cristologia joanina. Mas espera aí. Essa teologia do dualismo, sabe? Espírito bom, matéria ruim, luz contra trevas. Parece muito poderosa, mas também um pouco perigosa. Sim. As fontes mencionam que isso gerou uma crise dentro da própria comunidade, a chamada crise gnóstica. O que aconteceu ali? O que é fascinante é que a própria força da teologia deles criou um problema. Alguns líderes da comunidade levaram esse dualismo ao extremo. Como assim? Eles pensaram, ok, se o espírito é bom e a matéria, a carne, é má ou inferior, então o Filho Divino de Deus não pode ter se tornado carne de verdade. Seria uma contaminação, entende? Ah, então para eles, Jesus não foi realmente humano. Exato. Eles defendiam que ele apenas parecia humano. Era como um fantasma, um holograma divino.
Essa corrente de pensamento é chamada de docetismo, que vem da palavra grega doken, que significa parecer. Isso devia ser uma ameaça gigantesca para a fé deles. Mortal. Uma ameaça mortal. E a versão final do Evangelho é uma resposta direta a isso. Uma resposta fortíssima. A frase do prólogo, e o verbo se fez carne, não é só poesia, é uma bomba teológica. Certo. A palavra usada para carne é sarx, que em grego significa carne crua, sangue, vísceras, a nossa humanidade frágil e mortal. O autor está gritando, não, ele não parecia humano, ele se tornou humano em toda a nossa bagunça e fragilidade. Essa frase é o pilar que sustenta o evangelho inteiro contra essa crise. Fica muito claro que existe uma arquitetura cuidadosa por trás de tudo isso, e as fontes que a gente tem dividem o livro de uma forma bem clara, em duas grandes partes, quase como os dois atos de uma peça. Sim, a estrutura é cristalina e serve a esse propósito teológico. A primeira metade dos capítulos 1 a 12 é tradicionalmente chamada de o livro dos sinais. Sinais. O foco está em 7 milagres que João seleciona a dedo. E ele não os chama de milagres ou atos de poder, mas de sinais. Em grego, semeia. E qual a importância dessa escolha de palavra? Um sinal não é um fim em si mesmo, né? Ele aponta para outra coisa. Perfeito. Essa é a ideia central que os materiais destacam. Em João, os sinais não são uma recompensa pela fé, mas um gatilho para provocá-la. Eles são como janelas que se abrem por um instante para revelar a glória, a identidade divina de Jesus. Pode dar um exemplo? Claro! A transformação da água em vinho em Caná não é sobre salvar uma festa de casamento. É um sinal que aponta para Jesus como a fonte da nova aliança, da alegria messiânica. A cura do cego de nascença não é só um ato de compaixão. É um sinal de que Jesus é a luz do mundo. Exato. Cada sinal é um convite para a gente perguntar, mas quem é este homem que faz tais coisas? E o segundo ato da peça, depois do livro dos sinais? Temos o livro da glória, dos capítulos 13 ao 21. O palco se fecha em Jerusalém, nos últimos dias, e o foco é total na paixão, morte e ressurreição. E aqui a perspectiva também é diferente, única. A cruz não é apresentada como um momento de humilhação e fracasso, mas como a hora da suprema glorificação de Jesus. É o trono dele, é o momento em que ele é erguido. Erguido tanto na cruz, quanto de volta para o Pai. Exatamente. É o ápice da sua missão, seu retorno triunfal. Então, se toda a estrutura do livro, com os sinais e a glória, aponta para a identidade de Jesus, qual é o clímax verbal disso? Como o próprio Jesus de João resume quem ele é? O clímax está nos discursos de autorrevelação, especialmente nas 7 famosas declarações Eu sou. Que são o coração da teologia de João. O coração pulsante. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, ele não está usando metáforas bonitinhas. Não, é quase como um eco da revelação de Deus a Moisés na sarça ardente, o eu sou e o que sou. É isso, é uma declaração de identidade divina. Ele está se colocando no lugar de Deus. Totalmente. E mais, ele se apresenta como a solução para as carências mais profundas da humanidade. É a diferença entre um guia que te dá um mapa e um guia que diz, esquece o mapa, eu sou o caminho. Uau! O Jesus de João não aponta para a solução. Ele se declara sendo a solução. Ele não apenas dá o pão, ele é o pão. Ele não apenas mostra a luz, ele é a luz. É uma afirmação radical de exclusividade e suficiência. E essa teologia se reflete até na estatística do vocabulário, o que eu acho impressionante. Sim, os números são incríveis. As tabelas nos nossos materiais mostram que palavras como crer, vida, verdade, amor, conhecer, explodem em frequência em João. Crer aparece quase 100 vezes. E por outro lado, palavras centrais nos sinóticos como arrependimento ou o próprio termo evangelho quase não aparecem. O que essa mudança de vocabulário nos diz? Nos diz que o foco da mensagem mudou,
O chamado principal nos sinóticos é para o arrependimento, uma mudança de mente e de vida em preparação para o reino de Deus que está chegando, né? Certo. Uma coisa futura. Em João, o chamado é para crer, para aderir, confiar e permanecer em Jesus agora. E a consequência disso é ter a vida eterna, não como uma promessa para depois da morte, mas como uma nova qualidade de existência que começa no exato momento da fé. A salvação é uma realidade presente. Para João, sim. É uma realidade presente. Certo. Vamos amarrar as pontas, então. O que a gente viu até aqui é que João não é só uma outra biografia. É uma profunda meditação teológica. Escrita de uma perspectiva pós-pascal que o torna um livro completamente distinto dos sinóticos. Uma meditação que forjou o que a gente chama de alta cristologia, a visão de Jesus como o verbo eterno de Deus que se fez carne. E vimos que essa visão não nasceu pronta. Ela foi desenvolvida em etapas, ao longo da jornada de uma comunidade que passou por conflitos, rupturas e profundas crises de identidade. Exato. E, por fim, vimos como toda a arquitetura do livro, a divisão entre o livro dos sinais e o livro da glória, e o clímax nas declarações do Eu Sou, servem a um único e poderoso propósito. Revelar a identidade de Jesus como esse verbo divino encarnado. Exato. E tudo isso só é possível por causa daquele conceito que a gente mencionou no início, a perspectiva pós-pascal. É a comunidade olhando para trás que consegue finalmente conectar os pontos. A ficha caindo. É a ficha caindo. Eles viram os milagres, ouviram os discursos, testemunharam a cruz, mas só depois da ressurreição é que tudo fez sentido. Só então eles puderam dizer: "Ah, então era isso que ele queria dizer." O Evangelho de João é o som dessa ficha caindo. O que nos deixa com uma reflexão final, uma tensão que os próprios materiais levantam. Sim. O Evangelho de João tem um foco muito forte no amor comunitário, no mandamento de amar uns aos outros, dentro da comunidade. Ao mesmo tempo, ele descreve o mundo lá fora como um sistema hostil, dominado pelas trevas, um lugar do qual a comunidade precisa se proteger. Uma tensão muito real que marcou a experiência daquela comunidade. Exato. E aqui fica a provocação para quem nos ouve. Por um lado, temos um Jesus que é apresentado como a luz do mundo, uma luz para todas as nações. Por outro, temos uma comunidade que se sente compelida a se fechar para se proteger desse mesmo mundo. É um paradoxo. É um paradoxo. Que tipo de dinâmica isso cria? Como um grupo que se vê como o portador da luz divina deve se relacionar com um mundo que percebe como hostil e sombrio? A resposta é construir muros mais altos para proteger a chama ou é derrubar os muros para que a luz se espalhe? Essa é uma pergunta que nasceu com a comunidade de João e de muitas formas continua ecoando até hoje.